Você já deve ter se perguntado de onde vieram todas as línguas presentes no mundo nos dias atuais. Quando olhamos para o mundo, vemos centenas e mais centenas de línguas, diferentes tipos dialetais de línguas em todos os continentes e países do mundo. A verdade é que as escrituras sagradas, a Bíblia e as tradições judaicas antigas e semíticas vão falar a respeito das origens de todas as línguas do mundo, que elas vieram por conta de um acontecimento descrito no livro de Gênesis, que é uma história fascinante a respeito da rebeldia humana para com Deus, onde Deus, no caso, dá línguas diferentes a todos os povos e tira a língua primordial do mundo para que eles não a pronunciassem mais. Dito isto, fiquem com mais um vídeo do canal. Não se esqueçam de deixar os seus likes e também os seus comentários e também se inscreverem no canal. Cerca de 200 anos após o dilúvio, os descendentes de Noé e sua esposa começam a se multiplicar sobre a face da terra, e então eles vão todos habitar em um mesmo local, em uma mesma região, denominada como Terra de Sinear ou Terra de Shinar, na atual Mesopotâmia, Iraque e Assíria. A linhagem e os descendentes de Jafé começam a habitar aquela região, principalmente os descendentes de Madai, pai dos antigos Medo-Persas, e também os outros filhos, netos e bisnetos de Jafé. E entre eles estava ali um que liderava cada um deles. Nesta época, Jafé ainda era vivo e então ainda assim tinha um certo poder sobre os seus descendentes, sobre a sua semente. Entre eles também estavam a linhagem de Cã. Entre a linhagem de Cã havia os descendentes de Cuxi, que deram origens a vários e vários povos, como podemos ver os etíopes antigos, os cuxitas, no caso os núbios também, entre outros povos. E entre eles estava um homem da descendência de Cã, chamado pelo nome de Nimrod. Este Nimrod, ele começou a ser poderoso sobre a terra e começou a demonstrar uma influência muito grande, e por conta desta influência muito grande, ele acabou convencendo os descendentes de Jafé e também os descendentes de Sem a habitarem todos na terra de Sinear e construírem todos eles juntos uma gigantesca torre que chegasse até os céus. Nimrod era o sexto filho de Cuxi. O texto bíblico não menciona quem era a sua mãe. O texto apenas vai dizer que Cuxi teve 5 filhos e logo após estes 5 filhos ele teve mais um e chamou o nome deste filho de Nimrod. Nimrod foi rebelde e perverso aos olhos de Deus, e por conta de seu domínio, junto com os outros líderes ali das linhagens de Noé, no caso o líder da descendência de Jafé e o líder da descendência de Sem, eles todos juntos, por conta de sua desobediência, de não obedecerem a Deus, de irem para outras regiões do mundo e povoarem todo o mundo, eles construíram esta torre. Então viu Deus aquilo, desceu à terra e então deu novas línguas a todas as linhagens. Cada grupo, cada etnia das descendências, das 3 descendências, das 3 linhagens de Noé, cada uma delas recebeu a sua própria língua. Apesar de muitos estudiosos acabarem desconsiderando o texto bíblico, a verdade é que os teólogos, linguistas, no caso linguistas criacionistas, entre outros especialistas da antiguidade, eles acreditavam no potencial do texto bíblico, até porque as línguas eram chamadas pelos nomes dos ancestrais dos povos, como
a família linguística camito-semítica para definir muitas das línguas ali da descendência de Cam e da descendência de Sem, e também as línguas da família jafetita ou jafeíta, também denominadas atualmente como línguas indo-europeias. A Bíblia dá a origem de todas as línguas em Babel por conta de Deus ali ter dado cada uma delas a cada grupo étnico que estava presente ali, que o texto bíblico vai dizer que todos estavam ali presentes naquele dia. Muitos estudiosos têm estudado a respeito da torre que foi fundada, que foi feita na terra de Babel, na terra de Shinar, na terra de Sinear, e muitos chegaram à conclusão de que a Torre de Babel era uma espécie de zigurate antigo. Isto é um consenso entre alguns estudiosos, até porque existem outras réplicas bem menores já encontradas de zigurates, e acredita-se que por conta de Nimrod ter sido um dos principais mandantes da construção, existiam outros mandantes da construção, mas Nimrod se destacava, segundo as tradições antigas, por conta de a torre ser considerada sendo um zigurate antigo, acredita-se que o ancestral dos sumérios seria o próprio Nimrod. Sim, Nimrod era ancestral dos antigos sumérios, e segundo o texto bíblico, os sumérios, portanto, eram um povo camita, um povo da descendência de Cam, da linhagem de Cush. Cush teve várias linhagens, entre elas os etíopes, os sudaneses atuais, que no caso na antiguidade eram chamados pelo nome de Núbia ou simplesmente Cush, reino de Cush, entre outros povos antigos. O termo Babel ou Babilônia, ou simplesmente Torre de Babel, o termo Torre de Babel em si ele não aparece no texto bíblico, porém ele é muito popular na boca das pessoas, até porque as pessoas falam muito a respeito da Torre de Babel, por conta da torre ter sido feita na cidade de Babel, e por conta disso, Torre de Babel. O nome Babel, etimologicamente, ele muito provavelmente tem a sua origem aí no acadiano antigo, uma língua semítica aí, descendente do próprio proto-semita, que alguns acreditam que foi uma das línguas que foram dadas aí em Babel, e as línguas semíticas, como o aramaico, o árabe, entre outras línguas, descendem aí no caso desta língua chamada proto-semita. E teria, no caso, em acadiano, Babel teria o significado de portal ou portão de Deus, ou portão dos deuses. Bab-Ilim ou Bab-Ilum seria a pronúncia em acadiano antigo, Bab-Ilum ou Babelim. Existem muitas tradições a respeito do famoso Nimrod como sendo o principal construtor ou mandante de construir a Torre de Babel, e muitas destas tradições, interpretações e até mesmo teorias, muitas delas vão dizer que Nimrod seria até mesmo um gigante, sim, um Nephilim antigo, porém muitos vão discordar disso, até porque o texto vai dizer literalmente que Nimrod era o sexto filho de Cush, e Cush era um humano normal e comum da descendência de Cam. Algumas pessoas rebatem este argumento dizendo que, no caso, Nimrod ele era filho de um anjo caído em forma feminina, por conta de que na Mesopotâmia, em todo o Oriente Médio e África, sempre existem ali as divindades femininas, que, como nós sabemos, biblicamente, no caso, todos os deuses pagãos, biblicamente, isso é um fato bíblico, dito tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, todos os deuses pagãos são anjos caídos, ou simplesmente demônios, disfarçados de deuses, carregando consigo ali seus poderes. Eles acabam tendo adorações de muitas pessoas. No texto bíblico ali do livro de Êxodo, quando Moisés transforma ali
pelo poder de Deus, quando Arão, no caso, transforma pelo poder de Deus a sua vara, o seu cajado, em serpente, os feiticeiros, os bruxos de Faraó, adébitos ali das divindades egípcias, clamam aos deuses egípcios para replicarem o mesmo feito, e eles conseguem. Eles transformam literalmente um cajado de madeira em serpente. Por conta disso, o poder, a bruxaria, vem e é dado pelas entidades antigas, pelos deuses pagãos. E nós sabemos que eles são sim anjos caídos. Segundo algumas teorias e mitologias e tradições sobre Nimrod, eles colocam Nimrod como sendo um gigante, mas não pelo lado, no caso, paterno, mas sim pelo lado materno. Eles vão dizer que por conta de a mãe de Nimrod ser ausente no texto bíblico e Nimrod ser colocado em um lugar diferente ali entre os filhos de Cuxi. No caso, Nimrod era sim filho de Cuxi, porém a sua mãe era um anjo caído disfarçado ali, no caso de deusa. E assim deu origem aí a muitas tradições onde eles vão dizer que sua mãe, no caso, era Semíramis. E Semíramis ali, ela é tida como uma antiga rainha ali no caso da Assíria. E muito antes da Assíria, a sua figura já existia. E por conta disso, Nimrod seria, no caso, um gigante por parte de mãe e não por parte de pai. Lembrando que isso segundo estas teorias, eu estou apenas falando sobre tais teorias, mitologias, lendas, tradições e também a respeito do texto bíblico. Agora sobre a língua primordial falada no mundo por Noé e por seus filhos, que foi tirada pelo próprio Deus e dadas outras línguas. Segundo muitos estudiosos, esta língua ela era chamada de língua adamita, a língua de Adão, e também é chamada no Novo Testamento de língua dos anjos, ou simplesmente língua dos seres celestiais. Sobre esta língua em específico, futuramente eu estarei fazendo um vídeo especial sobre qual seria esta língua e tudo o que sabemos a respeito dela. Mas a respeito agora das línguas que foram dadas em Babel, acredita-se que em Babel, alguns rabinos, algumas tradições antigas, judaicas, semíticas, vão dizer aí que foram 70 línguas que foram entregues ali por Deus, a 10 para cada um dos grupos majoritários ali dos descendentes das 3 linhagens aí de Noé. E destas 70 línguas aí que foram dadas em Babel, delas, ao longo dos séculos, foram se formando mais dialetos e mais dialetos, e mais línguas e mais línguas. E acredita-se que o mundo tem centenas e centenas e centenas de línguas por conta aí de que as línguas literalmente se multiplicaram ao longo dos séculos por conta dos dialetos diferentes. Acredita-se que os únicos que ainda falavam a língua adamita neste tempo era o próprio Noé, sua esposa, seus 3 filhos que ainda falavam esta língua, até porque por conta deles serem os originadores e por conta deles serem os primordiais ali do mundo logo após o dilúvio, Deus ainda assim deixou a língua com Noé e com os seus 3 filhos e suas 3 noras, mas para os seus descendentes, eles não conseguiram mais falar com os seus ancestrais. Eu espero que tenham gostado deste vídeo do canal. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.